Imagina tu acordar numa madrugada de domingo em Salvador no ano de 1835 e ouvir gritos, tiros e o barulho de espadas batendo. Tu olha pela janela e vê centenas de homens africanos vestidos de branco tomando as ruas, atacando quartéis, invadindo a cadeia e gritando "mata soldado" em línguas que tu não entende. A cidade inteira fica em pânico, brancos trancados em casa rezando e soldados correndo para todo lado. Só que esse levante não foi espontâneo, não foi um montinho de escravizados desorganizados. Foi uma revolução planejada por meses, liderada por africanos muçulmanos alfabetizados, que sabiam ler e escrever em árabe, enquanto seus próprios senhores eram analfabetos. Mas como é que escravizados conseguiram organizar uma conspiração desse tamanho no meio de uma cidade vigiada? Porque a maioria dos revoltosos era de libertos, gente que já era juridicamente livre. E porque isso foi a maior revolta escravizada urbana da história das Américas. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Pra gente entender tudo isso, a gente precisa voltar para a Bahia das primeiras décadas do século XIX. Ela não era exatamente um lugar tranquilo. A gente tá falando de uma Salvador onde a maioria esmagadora da população era negra. Africanos escravizados, africanos libertos, crioulos e mulatos. Mais de 70% dos habitantes era negro. E branco era minoria absoluta. Olha só a ironia. Numa cidade onde a elite branca controlava tudo, eram os escravizados e libertos que faziam a cidade funcionar de verdade. Eles carregavam mercadorias, vendiam comida nas ruas e trabalhavam como artesãos, construíam casas e tudo girava em torno deles. Mas tem um detalhe crucial que tu precisa entender sobre a escravidão em Salvador. Ela era urbana, não era igual aos engenhos no interior, onde o senhor vigiava cada movimento do negro escravizado. Aqui na cidade, muitos escravizados trabalhavam no sistema de ganho. Eles saíam para as ruas, faziam seus trabalhos e no fim do dia pagavam uma diária para o seu senhor. O resto do dinheiro ficava com ele. Isso criava uma situação estranha. Esses escravizados tinham mobilidade, conviviam com libertos que faziam exatamente o mesmo trabalho, mas embolsavam tudo. Dá pra imaginar a consciência que isso gerava? A consciência de classe? Ver um cara livre fazendo a mesma coisa que tu, mas ficando com todo o dinheiro da venda? E a Bahia dessa época estava em crise profunda. A economia do açúcar despencando, a inflação galopante e moeda falsa circulando com comida caríssima ainda. Todo mundo estava sentindo esse aperto. Os pobres, livres, os escravizados e até a classe média. A tensão social era enorme ali. Aí entra outro fator, a instabilidade política. A gente está falando do período logo após a independência do Brasil, que é o período da regência. A província vivia uma convulsão. Tinha revolta liberal, motim de soldado, ataque anti-português, que eram os famosos mata-marotos, e levantes federalistas. Além de tudo isso, as elites brancas estavam divididas, brigando entre si. E os africanos perceberam isso. Eles viram que o sistema não era tão forte quanto parecia. Viram brancos lutando contra brancos, soldados se rebelando contra oficiais e pensaram, se eles conseguem se rebelar, por que a gente não? Presta atenção nesse detalhe, porque é a chave para entender como eles conseguiram organizar tudo. A escravidão urbana dava uma certa mobilidade que os senhores nem imaginavam o quanto era perigosa. Isso aqui vai fazer total sentido quando a gente chegar no momento da conspiração. Mas a rebeldia negra africana no Brasil e na Bahia não começou em 1835. Isso vinha de longe. Entre 1807 e 1835, a província viveu um ciclo constante de levantes escravizados. Em 1807, uma conspiração Haussá foi descoberta. Em 1809, 300 quilombolas atacaram Nazaré das Farinhas. Em 1814, escravizados de Itapuã se rebelaram. E em 1816, um dos levantes mais sérios atingiu Santo Amaro e São Francisco do Conde, no Recôncavo. Com tudo isso, havia uma tradição de resistência, uma cultura de rebeldia que passava de geração em geração e de engenho para a cidade. Os negros africanos se comunicavam, trocavam informações e planejavam. Quilombos urbanos e periurbanos serviam de refúgio e base. Um deles, o Quilombo do Urubu, liderado por uma mulher chamada Zeferina, em 1826, acabou aterrorizando as autoridades com um levante. Então, quando a gente chega em 1835, o terreno
terreno já estava preparado há décadas. A diferença é que dessa vez a organização seria diferente, porque dessa vez os malês estavam no comando. Mas quem eram os malês? O termo vem do Yorubá e malê, que significa muçulmano. Não era uma etnia, mas uma identidade religiosa. E isso é fundamental para tu entender a diferença desse levante. Os africanos que chegavam em Salvador vinham de diferentes regiões da África Ocidental, principalmente da região que hoje é a Nigéria e o Benin. A maioria era Nagô, ou seja, Yorubá. Mas tinha também Haussás, Jejés, Tapas, e entre esses africanos, muitos eram muçulmanos que haviam sido capturados em guerras na África. Esses muçulmanos africanos mantiveram sua fé no Brasil. E não só mantiveram, eles criaram toda uma estrutura religiosa clandestina. Tinham mestres chamados alufás que ensinavam árabe, ensinavam o Alcorão e organizavam orações. Além disso, funcionavam escolas corônicas escondidas em porões e quartos alugados por libertos. E olha a inversão de poder que isso aqui representava. Numa sociedade escravista, onde a maioria dos senhores brancos era analfabeta, tu tinha escravizados que sabiam ler e escrever em árabe. Eles dominavam uma tecnologia que seus próprios donos não tinham, que era a escrita. Isso dava prestígio enorme dentro da comunidade africana. Os malês também produziam amuletos escritos em árabe, com trechos do Alcorão que prometiam proteção. Eles vendiam esses amuletos para outros africanos, muçulmanos ou não, gente que acreditava no poder daquelas escritas sagradas, que garantiriam um corpo fechado contra balas, contra açoites e contra o mal. Se tu tá curtindo entender como funcionava essa organização secreta, deixa o like para fortalecer o canal, mas espera bem aí, porque a história dos líderes dessa revolta ainda é mais impressionante ainda. Mas o Islã na Bahia não era purista, ele convivia com o candomblé, se misturava com práticas tradicionais iorubás e, o importante é que a religião fornecia algo crucial: organização, disciplina e solidariedade, e uma ideologia que legitimava toda essa resistência. Os líderes do movimento eram figuras incríveis. A gente começa falando com o Pacífico Licutã, também conhecido como Bilal, um homem idoso, escravizado, mas extremamente respeitado como mestre religioso. E no dia do levante ele estava preso, não por conspiração, mas porque o senhor dele tinha dívidas, e um dos objetivos imediatos da revolta era libertar Licutã da cadeia. A gente também tem o Arruna, apontado nos interrogatórios como o maioral, um líder carismático que transitava entre Salvador e o Recôncavo, agitando tanto escravizados urbanos quanto os das fazendas. Tem o Manuel Calafate, um liberto que usava sua casa na ladeira da praça como centro de reuniões, aulas de árabe e, claro, conspiração. Foi lá que tudo começou, na madrugada fatal de janeiro, que a gente vai falar já já. Também temos o Luiz Sanin, escravizado velho da nação Tapa, mestre religioso que organizava fundos comunitários. Juntavam dinheiro para comprar alforrias, para comprar tecidos brancos para os abadás, as roupas islâmicas e para sustentar a comunidade. Sim, tu ouviu muito bem. Abadá é uma roupa tradicional islâmica que a gente tem aqui no Brasil desde essa presença no século XIX e que foi adaptada como uma vestimenta do carnaval. Comenta aí embaixo o que é que tu achava e se tu sabia da existência do abadá no Brasil já no século XIX. Voltando, a gente tem o Weslebão do Carmo, conhecido como Dandaran, liberto Haussá, comerciante de fumo, que usava sua loja como um ponto de encontro e doutrinação islâmica. Esses caras, eles não improvisaram, eles não eram improvisadores. Eles planejaram tudo meticulosamente. Escolheram a data, uma madrugada de domingo, 25 de janeiro de 1835. Era o final do Ramadã, a noite da glória no calendário islâmico, e também era o dia da Nossa Senhora da Guia, uma festa católica importante. E isso significava que os escravizados teriam mais liberdade e menos vigilância dos seus senhores. O plano era audacioso: tomar Salvador, libertar os prisioneiros, incluindo Licutã, tomar os quartéis, atacar o palácio do governo, matar os brancos e estabelecer um governo africano-islâmico na Bahia. Mas aí, horas antes do levante, veio a traição. Uma mulher chamada Sabina da Cruz, ex-companheira de um dos conspiradores, denunciou o movimento às autoridades. O motivo dela são complexos: ciúme, medo pelo futuro dos filhos, brigas domésticas. O fato é que ela entregou tudo. O presidente da província, Francisco de Souza Martins, e o chefe da polícia, Francisco Gonçalves Martins, que eram dois Franciscos, como vocês ouviram, mobilizaram as forças.
forças, reforçaram quartéis e mandaram patrulhar as ruas e ordenaram buscas em casas de africanos conhecidos. Por volta de 1h da madrugada de 25 de janeiro, uma patrulha chegou ao sobrado número 2 da ladeira da praça. Era a casa do Manuel Calafate. Lá dentro, cerca de 50 a 60 africanos estavam nos preparativos finais, vestindo os abadás brancos e arrumando os amuletos e afiando espadas e lanças. Quando a polícia bateu na porta, não teve jeito. A surpresa precipitou tudo. Os africanos atacaram a patrulha e o levante começou, antes da hora, sem todos os grupos estarem prontos, mas começou. Durante cerca de 3 horas, grupos de rebeldes percorreram as ruas de Salvador. Eles atacaram o Palácio do Governo, tentaram invadir a cadeia para libertar os presos, cercaram o Teatro São João e atacaram o quartel de São Bento. Eles também foram para o convento das Mercês e gritavam palavras de ordem em Iorubá e Haussá. Gritavam no meio da rua, mata soldado, e tocavam tambores. Imagina toda essa cena, uma cidade dormindo na madrugada e de repente acordada por gritos, tiros e o som de espadas batendo. Africanos vestidos de branco, com turbantes, portando armas, tomando conta das ruas do centro de Salvador. Mas a resistência a todo o levante contra a escravidão foi feroz. Guardas municipais, soldados de linha, a cavalaria e civis armados, todo mundo se mobilizou. E aí tu tem que lembrar, os rebeldes tinham coragem, tinham organização, mas não tinham artilharia pesada. Tinham espadas, lanças, algumas armas de fogo velhas. Do outro lado, tropas treinadas e bem armadas. O confronto decisivo aconteceu no Largo da Pólvora entre 4 e 5 da manhã. Ali, a cavalaria, comandada pelo chefe da polícia, massacrou os rebeldes. Foi um banho de sangue. E olha isso aqui, a derrota militar não foi o fim da história. Na verdade, o que veio depois foi tão horrível quanto a própria batalha. E isso vai te mostrar como o medo transformou completamente a Bahia. Nos dias seguintes, Salvador virou um cenário de terror. A população branca e plebe livre, tomadas pelo medo e pela raiva, partiram para cima dos negros africanos. Qualquer africano, soldados e civis invadiram casas, espancaram, mataram sumariamente dezenas de pessoas nas ruas. Foi um linchamento em massa. As autoridades prenderam centenas de africanos, uns 500 ou 600 pessoas. Muitos não tinham nada a ver com a revolta, mas o critério era bem simples: ser africano já era motivo de suspeita. As buscas nas casas revelaram um mundo que os brancos mal conheciam. Encontraram bibliotecas inteiras em árabe, textos do Alcorão, amuletos, listas de nomes, roupas brancas, documentos que provavam a existência de toda uma rede organizada, educação e prática religiosa islâmica funcionando em segredo. O julgamento dos rebeldes foi um processo formal, mas marcado pelo terror. Formaram-se júris. O júri de acusação decidia quem ia a julgamento. O júri de sentença determinava as penas. E olha que interessante, eram júris compostos por cidadãos ativos, ou seja, brancos e poucos mestiços livres brasileiros com propriedade. As penas foram pesadas. 4 líderes foram condenados à morte, depois comutadas em galês perpétuas e açoites. 45 pegaram prisão, 34 foram condenados a trabalhos forçados, 7 a açoites públicos. E aqui tu precisa entender o que significava açoite. Não era só chicotada. Pacífico Licutã, aquele mestre respeitado, recebeu 1000 chibatadas, 1000, aplicadas em sessões públicas no Pelourinho, para todo mundo ver e aprender a lição. Mas a punição mais significativa foi outra: a deportação. Dezenas de libertos africanos foram embarcados de volta para a África. O Estado brasileiro queria limpar a Bahia dos africanos livres, vistos como os verdadeiros agitadores. Ironicamente, muitos desses deportados levaram para a África técnicas de construção, modos de vestir e a culinária brasileira. Formaram comunidades inteiras de retornados em Lagos, no Benin e na Nigéria. A Assembleia Provincial aprovou leis draconianas também. Uma delas, a Lei número 9, de 13 de março de 1835, estabeleceu pena de morte para escravizados que matassem senhores ou feitores. Outra, a Lei número 14, determinou a expulsão de libertos africanos considerados perigosos. Outras leis restringiram circulação noturna, proibiram reuniões africanas e proibiram práticas religiosas não católicas. A repressão foi tão intensa que acabou com um ciclo de grandes levantes urbanos na Bahia. Depois de 1835, não houve mais revoltas daquela magnitude. O controle
guerrilhas se intensificou, a vigilância aumentou e o medo paralisou tudo. Mas a revolta dos malês deixou marcas profundas. Ela mostrou que a escravidão brasileira não era um sistema pacífico, baseado na submissão passiva dos escravizados. Era um sistema de guerra permanente, de tensão constante, de negociação e violência. Ela mostrou que os africanos tinham capacidade de organização política sofisticada. Eles planejaram, articularam grupos diferentes e mantiveram sigilo por meses. Criaram estratégias militares. E isso não foi um montim espontâneo, foi uma revolução planejada. Ela mostrou também a divisão dentro da população brasileira. Crioulos, que eram negros escravizados ou livres, mas brasileiros, e mulatos não aderiram ao levante. Havia uma desconfiança entre africanos e nascidos no Brasil. E essa divisão foi explorada pelas elites brancas para manter o controle. A revolta dos malês também contribuiu para o debate nacional sobre o tráfico de escravizados. Políticos e intelectuais usaram a revolta como argumento. Eles falavam, olha só, vejam esse perigo de trazer africanos. Eles trazem religiões estranhas, se organizam, são perigosos. Isso acabou reforçando pressão internacional e interna pelo fim do tráfico, que seria proibido definitivamente em 1850. A história dos malês é a história de homens e mulheres que se recusaram a aceitar a escravidão, que mantiveram sua fé, sua língua, sua dignidade numa sociedade que tentava destruir tudo isso. Eles pegaram em armas, sabendo que provavelmente morreriam, mas preferindo morrer lutando a viver de joelhos e explorados. É a história mais importante da resistência escrava urbana das Américas e é uma história que merece ser lembrada. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante para tu ver. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.